meu pessoal lindo, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje vou reagir num vídeo que eu assisti. Na verdade é um canal brasileiro que eu assisto, que eu gosto muito, porque fala das diferenças da cultura brasileira e os países gringos, né? Assisti um vídeo desse canal e me parecia muito interessante, porque foram coisas que eu também vi e que eu também achei estranho no Brasil. Eu já falei das coisas que eu achei estranho no meu último vídeo, mas tem muito mais coisas que me deram muito curiosidade, né? Porque são diferentes. Então, nesse vídeo, eu vou reagir no vídeo que se chama Gringos Contam Quais São os Hábitos Mais Estranhos dos Brasileiros. Então vamos ver esses hábitos e eu vou reagir como que eu achei esses hábitos. Então, vamos lá! Brasileiros são beijoqueiros demais. Tenho que dar explicações. Ah, sim, as pessoas têm que falar se é verdade ou não, né? E é verdade, são muito beijoqueiros. Mas, na verdade, eu não achei isso estranho, porque eu já sabia que a cultura latina, os países latino-americanos são muito assim, menos esses países como a Argentina, Uruguai, que são muito mais parecidos aos europeus, né? Mas o resto é muito mais assim também, como o brasileiro. Então eu já sabia disso, isso não foi nenhuma surpresa para mim. Também morei muitos anos na Espanha, lá também assim, as pessoas gostam muito de beijar, de tocar quando fala com você, fala se aproximando, assim, é muito normal lá, é muito informal, a cultura é igual também no Brasil, assim, então isso não estranhei. Vocês já sabem. Eu demorei um pouco para me acostumar com a informalidade dos brasileiros. O costume de você chegar, por exemplo, chega e aí, abraço lá, aí essa parte aqui tocando. Então, para mim no início foi tão difícil, né? E toda hora você passar com um homem. Então foi. Eu quero falar uma coisa, porque isso também é bem diferente da cultura aqui, porque aqui na Europa, aqui se respeita muito mais o espaço pessoal, né? Em geral. Pelo menos nos países aqui mais nórdicos, como a Alemanha. Na França, por exemplo, se dão os beijos igual o Brasil. Mas aqui, por exemplo, não se dão os beijos. Aqui só recentemente, com a influência de outras culturas, né, entre amigos, se dá. Mas normalmente não está na cultura alemã de dar beijos, de abraçar, coisa assim. Só quando tiver muita intimidade. E eu acho que ela é de Congo. E em muitos países africanos também é assim. Eu não sei, mas eu acho também estranho, porque tem muitas coisas em comum com a cultura latina, mas também tem coisas que são bem diferentes. E essa coisa do espaço também é diferente. E ela falou também, por exemplo, assim, abraçando, tocando e tá. Foi difícil te beijar na rua aí, eu não aguentava. Uma vez no carro, não, no ônibus, esse casal se beijando, falei pra minha filha, bota a cabeça aqui. Aí eu queria falar outra coisa. Isso que ela falou é muito de verdade na cultura africana. Porque eu também sou africana, né?
não nascido lá, nascido aqui na Europa, mas meus pais são africanos, então eu tenho muita influência africana também. Eu sou uma mistura das culturas, realmente, né? Porque cresci aqui, mas também tenho essa influência. Então, por exemplo, igual como ela falou, quando tem pessoas no público se beijando, ela faz com que a filha não vê. E eu cresci assim igual, porque na nossa cultura a afeição nossa mostra publicamente, assim tal como no Brasil. No Brasil é muito, porque parece até às vezes que você está no dormitório em casa das pessoas, porque se sentem tão à vontade de beijar, de tocar, e sabe? Então, pode até constranger outras pessoas que estão lá. E na cultura africana é muito íntimo, então isso é uma coisa que se faz em casa, entre quatro paredes. Por exemplo, beijar, coisas assim. Então, normalmente, mesmo as crianças não veem os pais se beijaram. É muito raro isso. Assim como ela falou. Eu conto no palco, quando eu faço comédia, é que eu cheguei no Brasil e às vezes, como a cultura francesa é bem informal, eu falava, será que eu posso chamar os amigos de cara, de velho, ou será que eles vão achar muito informal? Aí de repente o cara chegava, ele falava assim, fala seu viado. E aí eu ficava muito chocado, cara. Aí depois eu aprendi que era muito normal fazer isso no Brasil. Ainda mais quando se trata de turma de futebol, essas coisas. E aí eu me acostumei. Também é muito verdade que na França tudo é muito formal. Muito formal. Até um pouco formal demais. Eu acho que até muitas vezes é uma formalidade que é desnecessária. Porque, por exemplo, até quando você não conhece uma pessoa aqui na Alemanha, quando a pessoa tiver minha idade, eu sou jovem, então eu vou falar de tu, não de você. Não vou de tratar a senhora, né? Porque a pessoa é jovem, assim como eu, então eu posso falar com ela no mesmo nível, assim, porque tem uma forma alemã mais de respeito, de quando você não conhece uma pessoa, quando é uma pessoa maior, coisa assim, né? Mas em francês também tem, e até os franceses fazem isso entre os jovens também. Se fala, por exemplo, pode que um jovem encontra outro jovem e para perguntar alguma coisa na rua, fala, desculpa, o senhor sabe, ou a senhora sabe. É muito estranho isso. Até hoje, que eu moro já faz 10 anos na França, eu acho isso muito, mas muito estranho. Porque mesmo entre os jovens, eles chamam de a senhora, o senhor, quando falam um com os outros que são desconhecidos, né? Porque tem coisas assim na cultura francesa que é muito formal. Quando eu fui numa entrevista para fazer um estágio, eu tinha muitas dificuldades de falar você para a pessoa diretamente. Se você pensa no dia a dia, interagindo com teu chefe, você também perde um pouco o respeito. Pelo menos para mim, ficou mais tipo um amigo, sabe? Isso por causa disso, né? E na Alemanha você tem muita distância, assim, né? Tipo, talvez depois de 20 anos ele vai te oferecer um você, sabe? No Brasil. Ela falou você, mas na verdade você é a forma formal. Na verdade, o tu, como é usado em Portugal, é informal, tu, né? Mas no Brasil, o você virou a forma normal, mas normalmente essa é a forma formal. Mas virou a forma informal, quero dizer. Assim tá no espanhol também. Na Latinoamérica, fala muito de usted. Mas quando você fala isso na Espanha, nos ouvidos das pessoas é muito antigo. Porque eles não falam assim de usted, eles falam de tu. Quando
mesmo você falando com pessoas que não conhecem na rua, por exemplo. Eu lembrei que falei com uma senhora e eu falei de você. Eu falei pra ela, a senhora, né? Porque ela era maior, eu não conhecia. E ela falou, não me fala, não me chama assim, eu não sou tão velha. Ela falou assim, porque até as pessoas se sentem ofendidas quando você fala de você, ou quando você fala a senhora, porque é muito formal pra eles. E aqui, eu acho que aqui os países menos formais na Europa são a Espanha, eu acho que também no Portugal, mas a Espanha é muito informal, tudo informal. Até meus professores na universidade, eu falava de tu, isso era assim como ela falou, muito, muito esquisito pra mim, porque na Alemanha aqui tem uma forma formal para se dirigir para pessoas que você não conhece, né? E eu achava isso muito, muito estranho. Por exemplo, para falar com o seu chefe, com o seu professor na universidade, você fala, tu, assim, né? É muito informal. E na Espanha tudo era assim, tudo informal. Então, eu já conhecia isso da Espanha e no Brasil também é assim, é bem assim. As pessoas têm um tratamento muito menos formal. Onde você for, o tratamento é muito informal. Mas eu gosto muito disso, porque aqui até eu acho que é demais. E na França ainda muito mais do que aqui na Alemanha. Parece muito com Angola em alguns aspectos, tanto em aspectos culturais, as pessoas são muito parecidas e o nosso modo de... A gente acompanha muito a cultura brasileira, os hábitos e costumes do Brasil. Então não teve uma informalidade com os brasileiros. Assim, eu me identifico também com o que ele falou, porque como ele é da Angola e eu sou de Ghana, a cultura africana tem muitas coisas parecidas com a cultura brasileira, né? Também muito informal a cultura africana, tudo informal. Então, você, por exemplo, uma coisa que é muito normal é quando você estiver em um outro país, você vê que alguém também é do seu país, você convida, por exemplo, para dormir na casa de você. É normal para nós, é normal. Por exemplo, se eu vou para outro país e eu encontro alguém, eu falo, você também é de Ghana? Fala assim. Por exemplo, se nós tiver um lugar para dormir, a pessoa vai me convidar para dormir na casa dela, porque nós somos do mesmo país. Então, automaticamente, nós sentimos como se fôssemos irmãos. E literalmente, nós chamamos de irmãos. Em inglês, por exemplo, no meu país falamos inglês, falamos sister ou brother, né? Então, qualquer pessoa que você encontrar, você falar sister quando ela é da sua idade, e quando ela for mais velha, você chama de tio ou tia, né? Então, esse sentimento de família, de grande família, você tem com qualquer um que esteja do seu país. Eu acho que os brasileiros também têm isso. Eu vejo muito com brasileiros que se encontram em outros países. É sempre como se eles já se conheceram, né? Só o fato de ser brasileiro já une. E eu vejo isso muito com os brasileiros, os africanos também é muito assim. Então isso foi o vídeo pra hoje, espero que tenham gostado. E me deixa nos comentários, por favor, o que vocês acharam das coisas, dos hábitos dos brasileiros que eles falavam que achavam estranhos e eu também. Então, muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!